Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos falar do tema ácido carboxílicos, éteres e ésteres, e também reações de saponificação, que estão abordados aí no PET 3, das semanas 3 e das semanas 4. Esses temas são bastante interessantes, esses compostos, largamente utilizados na indústria e presentes no nosso dia a dia. O que são ácidos carboxílicos? Ácidos carboxílicos são compostos que apresentam a carbonila ligada ao grupo OH. Este grupo, carbonila mais a hidroxila, a gente chama de carboxila. Tendo esse grupo nas extremidades da cadeia, caracteriza os ácidos carboxílicos. Aqui nós temos dois exemplos. O mais simples deles é o ácido metanoico, o outro é o ácido etanoico. Nós vamos ver que existe dois tipos de nomenclatura, a nomenclatura oficial e o PAC, na qual eu vou colocar a palavra ácido para dar nome, mais prefixo indicativo da quantidade de átomos de carbono, mais an, se for ligação simples, só tiver ligações simples entre átomos de carbono. En, se tiver dupla, in, se tiver tripla, e a terminação de ácido carboxílico é oico. Então nós temos o ácido, um átomo de carbono, MET, mais an, porque só tem ligação simples entre átomos de carbono. A dupla carbono-oxigênio não conta entre átomos de carbono. Esse é o ácido metanoico. Ele recebe um nome comum chamado de ácido fórmico, presente em determinadas espécies de formiga, aquele ardor que se sente quando é picado por uma formiga devido à injeção de ácido fórmico. O ácido etanoico, porque é et, dois átomos de carbono, mais an, que só tem ligação simples entre átomos de carbono, e a terminação oico de ácido carboxílico. Esse daqui tem um nome comum de ácido acético, presente no vinagre. O vinagre tem 3% de ácido acético. O sabor azedo é devido a este ácido. Esse daqui, 1, 2, 3, 3 átomos de carbono, prop, só tem ligação simples entre átomos de carbono an, mas a terminação de ácido carboxílico, que é o oico. Este outro aqui recebe um nome especial, esse é o ácido benzoico, benzo do benzeno mais oico, é a terminação de ácido carboxílico. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 átomos de carbono, é o ácido hexanoico. Quando nós temos algumas ramificações, nós vamos ter que enumerar. A gente enumera sempre a carboxila, que é o C-OH, recebe o nome de carboxila, ganha a numeração 1. E aí você vai numerar a extremidade, né, até a outra extremidade, os caminhos que tiver maior quantidade de átomos de carbono. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nós vamos enumerar então da direita para a esquerda. 3 átomos de carbono. Aqui ligado ao carbono 2, nós temos um grupo com um átomo de carbono 1. O prefixo que indica um átomo de carbono é o MET. Então nós vamos colocar a numeração dele. 2-metil prop, que é a cadeia principal, tem 3 átomos de carbono, mais an, mais oico. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 3 nós temos um metil, então é o ácido 3-metil. 5, pent. No carbono 3 e 4 tem uma ligação dupla, então en, mas a terminação oico de ácido carboxílico. Éteres, o que são os éteres? São compostos que apresentam o oxigênio entre dois átomos de carbono, não sendo a carbonila. Esses átomos de carbono ele não pode ser o C-OH. Então nós temos um éter. Aqui nós temos alguns exemplos. Para eu dar nome para os éteres, nós temos dois tipos de nomenclatura, a oficial e o PAC, na qual você vai identificar os átomos de carbono, a cadeia carbônica que está ligada ao átomo de oxigênio. A menor dela vira um grupo substituinte com a terminação il, e a maior dela vira uma cadeia principal com a terminação ano. Então vamos ver, dois grupos CH3, então tanto faz você escolher a da esquerda ou da direita como cadeia principal. Vamos escolher a da esquerda como ramificação. Um átomo de carbono MET, aí você vai colocar OX, mais a outra cadeia carbônica tem um átomo de carbono MET mais ano, vai virar metano. Então esse é o metox-metano. Olha esse daqui, esse exemplo aqui. Um átomo de carbono, dois átomos de carbono. Para que eu possa dar nome, este do lado esquerdo, que tem um átomo de carbono, vai virar ramificação metil, ox, metox, metil mais ox, não vai virar metilox, você tira o il fora. Vai virar o met mais ox, metox, 1, 2, dois átomos de carbono, et mais a terminação an. Só que existem outras nomenclaturas não oficiais da IUPAC, que também é utilizado. Nesses outros tipos de nomenclatura, você vai considerar o oxigênio como a palavra éter. Você vai olhar os dois grupos que estão ligados ao oxigênio. Eles vão ganhar nome com a terminação il. E aí nós vamos olhar em ordem alfabética
colocá-lo éter, tem dois grupos metil. Então, nós vamos colocar dimetil mais a terminação ílico. Éter dimetílico ou dimetil éter, porque tem dois grupos metil. Nesse outro exemplo, nós vamos ter a palavra éter. Esse daqui é um metil, porque tem um átomo de carbono, met. Esses met, et, prop, but, pent, é aquela tabela lá, já lá de hidrocarbonetos. Esse aqui é o etil, em ordem alfabética. O etil vem primeiro, então vai ser o éter, etil, metil, mais ílico. Éter, metil, metil, ílico, metílico. Ou etil, metil, éter. Outros exemplos, nós vamos ter o ciclohexil e o metil. Se a gente for usar a nomenclatura IUPAC, esse daqui vai ser a cadeia principal, o ciclohexil mais ano, ciclohexano. Esse daqui vai ser o metil mais ox, vai virar metox, ciclohexano. Este daqui vai virar, aqui é o etil com 2 átomos de carbono e daqui é o butil. A cadeia principal é a que tem maior quantidade de átomos de carbono, então vai ser but mais ano, vai virar butano. E aqui vai virar etil, ox, vai virar etil, você tira o il fora, vai virar et mais ox, etox, butano. Se a gente seguir outro tipo de nomenclatura não oficial da IUPAC, nós vamos ter o ciclohexil, o C, e o metil. Então vai ser éter, ciclohexil, metil, mais ílico. Ciclohexil, metílico. Ou ciclohexil, metil, éter. Esse daqui nós vamos ter o éter etil, butil, mas em ordem alfabética, primeiro vem o B, butil etílico ou butil etil éter. Os ésteres são compostos que apresentam a carbonila ligada a um átomo de oxigênio e o outro átomo podendo ser carbono ou hidrogênio. Então, se você tiver a carbonila ligada a um átomo de oxigênio que está ligado a uma cadeia carbônica, mais o outro que pode ser um carbono ou hidrogênio. Na hora de dar nomes, você vai identificar quem tem a carbonila. Esse daí você vai colocar um prefixo indicativo de átomos de carbono, por exemplo, 2 átomos de carbono, et, mais am, porque só tem ligação entre átomos de carbono, oato, quem tem a carbonila virou ato, então é etanoato, de o que está do outro lado do oxigênio, que está ligado ao átomo de oxigênio, você vai colocar o prefixo indicativo da quantidade de átomos de carbono, mais a terminação ila. Então esse é o etanoato de metila, que está errado, gente. Corrijam, por favor. Faltando um M aqui, um erro de digitação. Metila aqui. Esse daqui, um átomo de carbono, met, mais oato, metanoato, de metila, porque tem um átomo de carbono aqui. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexanoato de metila. Este daqui vai ser benzoato, porque tem um anel aromático, de 1, 2, 3, 4, butila. Então, na hora de eu dar nome, você vai ver quem está ligado à carbonila. Aquilo ali você vai colocar um prefixo indicativo da quantidade de átomos de carbono, incluindo a carbonila, mais o ato de a quantidade de átomos de carbono da cadeia que está ligada ao átomo de oxigênio, mais a terminação ila. Reações de saponificação. A reação de saponificação é aquela em que um éster reage em meio aquoso com uma base forte. Você vai ter uma hidrólise desse éster, ou seja, produzindo uma hidrólise alcalina. Produtos formados são um sal orgânico e um éter. Aqui nós temos um éster. O que caracteriza o éster? C-O ligado ao oxigênio, esse oxigênio ligado a uma cadeia carbônica. Nós reagimos com 3 mols de hidróxido de sódio sob aquecimento e na presença de água nós vamos produzir um sal orgânico. O que é um sal orgânico? Um sal derivado de ácido carboxílico. É aquele que tem, no lugar do H, você coloca um metal alcalino, né? Um sódio, um potássio, um cálcio, mais uma glicerina ou glicerol. Nós produzimos um álcool. Então, essa reação de saponificação, eu reagi um éster com uma base, produzir um sal mais um álcool. Resolvendo as questões, né, que está aí no PET de vocês, da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais, da terceira semana. A questão número 1 está te falando o seguinte: dê nome às funções orgânicas apresentando os compostos à base de acordo com as regras do IUPAC. Primeiramente, nós temos que identificar este composto. Esse composto tem uma carbonila terminal ligada a um átomo de hidrogênio. Isso é um aldeído. A terminação de aldeído é al. Quantos átomos de carbono? 1, 2, 3. Prop mais al vai virar o propanal. Esse composto aqui já é um éter, porque tem um oxigênio entre 2 átomos de carbono. Você vai ter que olhar quem é a cadeia principal, aquele lado que está ligado ao átomo de oxigênio com a maior quantidade de átomos de carbono. 1, 2, então esse vai ser a cadeia principal. Ela recebe a terminação ano, et mais an mais o, etano. Esse aqui é um átomo de carbono, metil,
mais ox vai virar, você tira o il fora, põe o ox, vai virar metox, etano. Esse daqui vai ser uma cetona. As cetonas, 1, 2, 3, 4, 4 átomos de carbono, o prefixo é but, mais an, que só tem ligação simples entre átomos de carbono. C dupla O não conta, mas a terminação ona de cetona, essa é a butanona. Daqui é um éster. O grupo que está ligado à carbonila vai vir primeiro. Nós vamos colocar, primeiramente, o prefixo que indica a quantidade de átomos de carbono, prop. Só tem ligação simples entre átomos de carbono, an mais o átomo, então vai virar o propanoato de um átomo de carbono, metil. Se fosse 2, seria etil, seria etila. Propila, se fosse 3. Butila, se fosse 4. Aqui é um metila. A segunda questão, deu nome às funções orgânicas presentes nos compostos abaixo. Primeiramente, nós vamos ter que dar um nome às funções orgânicas e depois nós vamos ter que resolver o restante da questão. Então, primeiramente, vamos dar o nome a cada um desses compostos separadamente. O primeiro composto, nós temos um H ligado a um anel aromático, isso é característico de um fenol. O C dupla O entre dois átomos de carbono, isso é uma cetona. O oxigênio entre dois átomos de carbono é um éter. O H ligado a um carbono que não faz dupla nem tripla, isso é um álcool. São oxigenadas. O outro composto, nós vamos ter um ácido carboxílico, que caracteriza o ácido carboxílico, C dupla OH. Nós vamos ter um éster, que é o C dupla O. Continuando respondendo esta questão, na letra A está te pedindo um álcool primário com 3 átomos de carbono. Álcool primário é aquele que tem o OH ligado a um carbono primário. Com 3 átomos de carbono, esse é o propanol. 1, 2, 3. Prop, mais an, mais ol, que é a terminação de álcool. Propanol. Que é uma cetona com 5 átomos de carbono. Um dos exemplos é este, mas se você tiver desenhado a carbonila aqui no meio também, neste carbono, está certíssimo. Essa é 1, 2, 3, 4, 5. Pente, mais 2, ona. Esse é o pente 2, ona. Um éter com 5 átomos de carbono, para ser éter tem que ter um átomo de oxigênio entre 2 átomos de carbono. Esse daqui é um exemplo. Mas esse oxigênio poderia vir aqui no meio também, com 2 átomos de carbono para a esquerda, 3 átomos de carbono para a direita. Está te pedindo um ácido carboxílico com 2 átomos de carbono. Eis o exemplo. Ácido carboxílico é o C dupla OH, é o ácido acético, o ácido etanóico. E aqui nós temos um éster com 6 átomos de carbono. O éster, um dos exemplos é esse. Vocês poderiam desenhar outros, mas tem que ter o C dupla O ligado ao oxigênio e esse oxigênio ligado a cadeias carbônicas. A terceira questão, a curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extrato da raiz de curcuma do açafrão da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, mal de Parkinson, de Alzheimer, até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigado pela ciência oriental. Estou te falando quais as funções orgânicas presentes, oxigenados presentes na fórmula da curcumina. Se a gente analisar que nós temos um oxigênio entre 2 átomos de carbono, isso é um éter. Um OH ligado a um anel aromático, isso é um fenol. C dupla O ligado a 2 átomos de carbono, isso é uma acetona. O ligado a um carbono que faz dupla, isso é um enol. Éter e um fenol aqui de novo. Então a resposta vai ser a letra B, é um éter e fenol. A quarta questão, biodiesel é um combustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel, do petróleo por motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação de triglicerídeos presente em óleos vegetais ou animais, entre outros, e álcools de baixa massa molar, como o metanol e o etanol, na presença de um catalisador. De acordo com essa equação química, nós temos um éster. O que eu sei que é um éster? C dupla O ligado a um oxigênio que está ligado a um átomo de carbono. Mas, se você reagiu com álcool, que aqui é o metanol, você produziu novamente outro éster, mais um glicerol, mais um álcool. Aí está te perguntando, a função química presente no produto da reação do biodiesel é o quê? Um éster. Esse aqui que é um éster, um C dupla O ligado a um oxigênio, que está ligado ao carbono. Esse é o produto do biodiesel. A questão 4, explique demonstrando através de estruturas químicas do sabão como ele interage com a gordura e como ele que vai interagir com a água. O sabão, se a gente pegar moléculas, bom, eles contêm uma parte muito longa de cadeias carbônicas, muito longa de cadeias carbônicas apolares. E ele tem uma parte, apenas um pedacinho dela, que é chamada de uma cadeia carbônica, que é a parte polar. A gente vai chamar essa cauda do sabão de parte hidrofóbica, aquela que não se mistura com a água. Aquela que vai se interagir com as gorduras, que as gorduras são compostas apolares. Então vai haver interações intermoleculares desta parte com as partes da gordura. E a parte que é
carregada, né? Essa parte que tem polaridade, a gente fala parte hidrofílica, é a parte que vai interagir com as moléculas de água. Desta maneira, quando você vai lavar uma gordura, uma panela, um prato que esteja com gordura, a parte hidrofóbica, que é essa parte apolar de cadeia carbônica maior, interage, se liga à gordura, e a parte hidrofílica se liga com a água, sendo arrastado pela água. Então, a resposta, né, o sabão apresenta uma parte que é polar, assim como a gordura, e o óleo, outra parte que é polar, assim como a água. Desse modo, a parte apolar da molécula de sabão interage com as moléculas apolares de gordura, e óleos e a parte polar interage com as moléculas polares da água. Essa já é a nossa semana, né? A nossa semana 4 já é a questão da semana 4, a questão número 1. Nós resolvemos. A questão número 2 da semana 4, a capacidade de limpeza e eficiência do sabão depende de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade moléculas impregnadas de material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares. Como a água, as partes podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos. Aí está falando, a substância capaz de ter essas características de sabão. Para que seja sabão, tem que ser formado de cadeias carbônicas, um sal, tem que ser sal de ácido carboxílico. Chama a atenção de vocês que COO é C-O-O-N-A, isso é um sabão. Nós temos que ter sais, os que são sais é a letra B e a letra C. Os demais não são sais orgânicos. A é um hidrocarboneto. D é um ácido carboxílico, aqui ó, C-O-H. OO é C-O-H. E aqui é um éter. Só que se você analisar a B e a C é cadeia carbônica curtinha, olha aqui para vocês verem. Não caracteriza o sabão, tem que ser cadeias carbônicas longas, com os 10 átomos de carbono para cima. Tem 17, logo é a resposta. Na questão 3, o sabão é um sal obtido através das reações de um ácido graxo com uma base, normalmente hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. A estrutura química abaixo representa o sabão. Para explicar as propriedades de limpeza do sabão, sua estrutura é dividida em duas partes. A parte 1, que é essa parte hidrofóbica, apolar, e a parte 2, que é a parte hidrofílica. Aí está te perguntando na letra A, como é denominada a parte 1 e 2? A parte 1 é hidrofóbica, a parte 2 é hidrofílica. Na letra B, no processo de limpeza de uma dessas partes interage com a sujeira e a outra com a água. Explica como isso acontece, tal como a questão número 1. O sabão ele apresenta uma parte que é polar, assim como a gordura e o óleo, e a outra parte que é polar, como a água. Deste modo, a parte apolar da molécula do sabão interage com as moléculas apolares das gorduras e dos óleos, e a parte polar interage com as moléculas polares de água. Na letra C, faça uma associação das moléculas químicas do sabão com a eliminação do vírus da Covid-19. Por que os sabões são considerados excelentes aliados no combater esse vírus? Coronaviridae são uma família de vírus patogênicos que apresentam uma camada lipídica que os envolve, e é chamada de envelope, com a função de protegê-los do ambiente e recolher das células hospedeiras que costumam infectar. O sabão se manifesta eficaz no combate à doença, porque as moléculas de sabão ela vai ter uma interação com a parte hidrofílica, vai interagir com a água, que tem a finalidade com a água, e a outra parte hidrofóbica, que prefere se ligar a óleos e gorduras. Quando lavamos as mãos, a parte hidrofóbica se liga com o envelope lipídico do vírus, rompendo-a. Assim, eles perdem a sua proteção e são eliminados. Então, o sabão tem essa função de um detergente, né, de remover a camada lipídica desses vírus, promovendo a sua destruição e a sua limpeza. A questão 4, industrialmente, a hidrólise alcalina do triéster de ácido graxo e glicerol, utilizado para a obtenção de sais de ácidos graxos. A produção do sabão caseiro é bastante comum nas localidades do interior. Portanto, os reagentes utilizados na indústria podem ser substituídos por reagentes caseiros, tais como, para você fazer sabão em casa, geralmente, a resposta é a letra B, eles usam banha de porco. Cinzas, né? As cinzas contêm hidróxido de sódio e potássio. Essas cinzas, elas vão passando água dentro delas, a água vai removendo as bases que tem dela, que vai reagir com a banha de porco e vai produzir o sabão. A quinta questão, os tensoativos são comumente capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte única dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com os apolares. A estrutura de um tensoativo pode ser mostrada o seguinte. Está mostrando a estrutura de um tensoativo, de um sabão. De um sabão, onde você tem a parte hidrofóbica, que é essa cadeia carbônica longa apolar, e uma parte hidrofílica, que vai interagir com a água. Quando você coloca um óleo ou gordura na água, então o que vai acontecer? A cabeça, né, que é essa parte
A resposta vai ser a letra A, a cabeça vai interagir com a água e a parte hidrofóbica vai ficar para fora. Ela não vai ficar para dentro como a letra C. Olha aqui para vocês verem as outras alternativas. Nem interagir, nem misturar com a água. Com isso, alunos, nós já vamos encerrando a nossa aula de hoje. Espero que vocês façam os exercícios. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Um grande abraço a todos.